aí, galera, beleza? Como é que vocês estão? Meus amigos, o vídeo de hoje está aqui dividido em 4 partes. Como de costume, não tem um dia que o Brasil fique em paz. Ontem, o senhor Lula, mais uma vez, cometeu um gafe. Um pequeno deslize. E, obviamente, ele não queria ter dito o que ele falou. A gente vai começar falando sobre isso, depois olhar um pouco sobre o que está acontecendo no sul do Brasil, trazer alguns textos, algumas análises, algumas coisas que só mesmo a esquerda brasileira para conseguir propor, e quem se une à esquerda numa politização muito ruim é a turma do judiciário. E aí eu quero mostrar para vocês umas coisas, principalmente o discurso do presidente do OAB, muito preocupante. Quero também comentar sobre o governador do estado, falar mais algumas besteirinhas e que vão nos levar ao segundo tema. Ele que andava meio sumido, Fernando Haddad, volta a ganhar espaço nos holofotes, porque está cada vez mais claro o caos econômico que Lula causou ao Brasil. Aí eu quero mostrar para vocês várias coisas, várias análises que saíram, trazer alguns dados, para depois falarmos sobre eleições. Aí você se pergunta qual? Municipais? Não. Aí, sei lá, presidência da Câmara, também, e 2026. Sério, algumas notas aí que eu quero mostrar pra vocês. Uma fresquinha, agora da manhã aí do Ciro Nogueira, andou falando com a Folha de São Paulo, revela mais um pedaço do plano, né? O que eles querem fazer com a direita para 2026. E no final, se der tempo, tem mais algumas coisinhas ligadas a fake news, PL do streaming, Mônica Bergamo, ONGs, mas vamos começar, que é para tempo de comentar sobre tudo. Você nem precisa dar play no vídeo, né? Porque consciência que foi só uma gafe, gente. Foi só uma gafe, não vai acontecer nada, a Globo vai passar pano. Mas ontem no evento, falando de Brasil, etc., nós estamos vendendo até coisas que não temos, de tanto que as pessoas acreditam que a gente tem. Diz Lula ao comemorar a abertura de novos mercados. Só que ele, neste mesmo evento, falou logo depois que ainda bem que a Boeing teve um desastre e não quis mais a Embraer. A gente entende que no final do dia o Lula estava querendo apenas elogiar a Embraer, uma grande empresa brasileira que é referência no mundo todo. E aí foi uma pequena gafe, um pequeno deslize, falar, que bom que a Boeing teve um desastre, né? Realmente, mas não adianta, não custa, né, a gente registrar isso daqui, porque se fosse Bolsonaro, se fosse qualquer político que não fosse de esquerda, a Rede Globo ia estar destruindo o cara. Ia estar sendo tratado como um monstro, mas como é o Lula, todo mundo faz uma forcinha, uma fezinha para flexibilizar o que ele disse, fala, não foi bem isso que ele disse, né? Mas tudo bem. Cadê? Ministério da Reconstrução do Rio Grande do Sul terá ex-prefeito gaúcho do PT como secretário executivo. Aqui não tem muita coisa para comentar, apenas refletir. O Lula criou um ministério especial, o Lula não fez uma intervenção, né, para não precisar da aprovação do Congresso, então ele passa por cima do Congresso. Depois, nomeia para esse ministério Paulo Pimenta, que é pré-candidato ou a governo ou ao Senado, né? Agora, Lulinha, no seu ministério, traz um ex-prefeito gaúcho do PT. Quem é que está politizando a situação? Quem é que está em busca, né, quem sabe, algum tipo de dividendo eleitoral? Fica o questionamento aí no ar. Coisas que só a esquerda consegue protagonizar. Fernanda Melchiona, do PSOL, partido mais woke do Brasil, mais do que o PT, ela quer propor ao governo auxílio emergencial para a população? Não, para artistas. O povo perdeu tudo. Mecânico não ganha nada, vendedor de loja não ganha nada, Uber não ganha nada, padeiro não ganha nada, eletricista não ganha nada, pedreiro não ganha nada. Não, ninguém ganha nada. Mas o artista, rapaz, a importância da cultura, né? A Melchiona quer apresentar ao governo uma proposta de um auxílio emergencial para o setor cultural. A ideia da parlamentar é que micro e pequenos empreendedores do segmento sejam contemplados com pagamento de 2 parcelas entre 3 e 10 mil cada. Para o povo, que perdeu tudo, 5 mil. O artista, além dos 5 mil, tem um gorjentinho a mais, né? Porque artista é a base eleitoral do PT e do PSOL. Essa é a esquerda brasileira. Ah, meu Deus, no meio de uma tragédia, o pessoal tem que dar aquela politizada, né, marota?
Um negócio aqui. Cadê esse, ó? Mas enfim. Cadê? Governo federal instalou só 2 bombas para drenagem de água no Rio Grande do Sul. Imagina se fosse o governo Bolsonaro. A matéria até diz que, olha... Vou começar de cima, né? O governo federal conseguiu auxiliar na instalação de apenas 2 bombas de propulsão de água para ajudar a drenar as enchentes no Rio Grande do Sul. Segundo a pasta, 2 equipamentos estão em processo de instalação e outros 7 chegaram ao estado, a previsão de chegada de mais 11 ainda nesta semana. Começou dia 29 de abril. Os primeiros alertas. Hoje é dia 21 de maio. Então a gente tem 29, 30, 2 mais 21, 23 dias. Em 23 dias tem 2 instaladas. 7 chegaram. E essa semana chega mais 11 que tem que instalar. Será que está contento a atuação do governo? Ou se reclamar você é propagador de fake news, desinformação, está tentando contra a democracia? Será que não podia ter chegado um pouquinho mais rápido? Aí olha que apareceu a turma do Boulos. Apreenderam nosso veículo no Rio Grande do Sul. Hoje as entregas das marmitas da Cozinha Solidária demoraram mais que o previsto, mas seguimos na luta. Aqui não é um caminhão de doação, né? É um caminhão que eles usam lá, né, frequentemente para doar marmitas, etc, tudo mais. Ao longo do vídeo, a justificativa é que o licenciamento não está em dia, mas a menina também fala o seguinte, que ela não tem como nem como pagar porque a plataforma está fora do ar. Eu acho que isso traz para nós um ponto que a burocracia brasileira, ela realmente existe e funciona. Então talvez, assim como o SBT mostrou umas coisinhas aí da ANTT, talvez, né, os burocratas brasileiros realmente possam estar causando algum tipo aí de confusão para a população que tenta ajudar o pessoal lá no sul do Brasil. Ontem foi publicada essa nota, eu vi a Tsu compartilhando. A gente abriu o vídeo ontem comentando sobre isso, falando lá do Eduardo Leite visitando o Caramelo. Eu falei, gente, eu ia até trazer os comentários, eu não vou trazer porque, sabe, não dá, tem que ter um limite. Mas segunda-feira de São Paulo, e assim como o Matsuka, eu não duvido que isso seja verdade, pelo que eu li de comentário. Eduardo Leite cresce em popularidade digital na tragédia e cola em Tarcísio no topo. Logo quando começou a confusão, que ele alterou a foto do perfil dele lá no Facebook, a maior parte dos comentários eram todos elogiosos. Eu não sei o que acontece com o brasileiro. Eu realmente queria entender. Nem comentar, só queria mostrar pra vocês. É doloroso. Realmente. O pessoal tá com problema de julgamento, né? A forma como as pessoas julgam os políticos. Aí, me acalmando aqui, né? Porque é barbaridade atrás de barbaridade. Natureza escolheu o Rio Grande do Sul para ser alerta de problema grave no mundo, diz o ministro, presidente do Supremo, Luiz Roberto Barroso. Ele disse nesta segunda que as mudanças climáticas e a proteção ambiental fazem parte do que chamou de grandes questões definidoras do nosso tempo. O aquecimento global está mudando a vida no planeta. A natureza encolheu, infelizmente, tragicamente, o Rio Grande do Sul escolheu, né? O grande alerta de que há um problema grave e urgente correndo no mundo e que precisamos enfrentar. Eu quero saber como é esse enfrentamento. É construindo infraestrutura para quando vir a gente estar preparado? Como é que vai ser esse enfrentamento? Outro dia, um colega dele, eu nem sei quem é, tava falando aí, né, que a forma como estamos vivendo, o consumo está demais. Aí eu fiquei pensando, rapaz, esse cara que falou isso, relógio Rolex, vários, relógio Tag Heuer, terrenos caros, come o que quiser, na realidade de muitas pessoas. E essa é a galera que está reclamando do consumo desenfreado no Brasil, um país pobre. Gente, um país que as pessoas têm que escolher o que vão comer é meio complicado. Não é assim escolher que tem um cardápio, é escolher, cara, o que é que dá para entrar no orçamento. É o nível que está a coisa no Brasil.
que as pessoas não conseguem ter um carro, que as pessoas não conseguem ter um transporte, e estão discutindo, né, limitação do consumo do brasileiro. Esse daqui ainda chamou minha mais atenção ainda. Quando eu fico vendo essas questões, e tá sendo um negócio tão frequente, chega a dar uma gastura. José Alberto Simonetti, também conhecido como Beto Simonetti, presidente da OAB. Um mês atrás durante a confusão do Elon Musk, quando estava tendo as confusões, ele apareceu com um discurso duro. A direita compartilhou em peso, lavou a alma. Na época, eu trouxe o discurso dele, já falando, calma, não se empolga. Na época, eu mostrei uma postagem do Emerson Grigoletti, que é advogado da turma da direita, advogado da turma que está nos inquéritos, ele mostrando lá algumas inconsistências no discurso, falando, vai fazer acontecer PEC. Eu falei, irmão, olha só, a gente já tem lei de abuso de autoridade, já tem isso, já tem aquilo outro, por que a OAB não se mexe? Por que a OAB não usa as coisas que já estão disponíveis? Né? É muito falatório, parece que você está em busca, quem sabe, aí de brilhar, buscando a reeleição, vai ter eleição em breve, né, para a OAB. Aí, olha este lindo discurso proferido, né? Temos defendido a priorização da pauta socioambiental na agenda de atuação das instituições brasileiras e internacionais. O velho paradigma de uma economia que busca o lucro em detrimento do homem e da natureza não mais se sustenta. O padrão de produção e consumo insustentável não pode prevalecer. É necessário promover uma prática sustentável em todos os níveis: governo, empresas privadas, escolas, entidades e com protagonismo e união da comunidade internacional. O racismo ambiental é outra dimensão que surge nesses contextos de desastres ambientais. Há evidências de que áreas mais afetadas pelas enchentes apresentam uma concentração expressiva de população negra, que vive em locais de maior risco em lugar do país. Como podemos falar de injustiça e direitos humanos sem considerar as raízes sociais e culturais que estruturam essas desigualdades? O jurista do século XXI deve zelar por uma vida digna e sustentável e precisa incorporar o discurso da igualdade que reconheça as diferenças. Uma diferença que não produza, alimente ou reproduza desigualdade. Para finalizar, encerro com as lições da intelectual Rita Segato, para a qual os direitos humanos são resultados dos processos de luta pela nomeação do sofrimento humano. Defende o papel crucial de nomear o sofrimento como parte da produção do direito e aponta que a nossa missão, como atores do sistema de justiça, é consagrar essas vozes nomeadas, descritas na lei, cujo papel deve ir além da mera punição, deve educar, persuadir e transformar. O presidente da OAB segue a mesma linha do ministro, a gente não precisa falar quem é. Tem que ver aí, né? Esse consumo desenfreado não dá. Temos que olhar essa questão aí sustentável. Temos que incluir isto no debate jurídico. Depois puxa a carta do racismo ambiental. Eu falei, não, peraí, rapaz. Tá demais. Tá demais. Tá demais. Gente, por um lado eu fiquei muito preocupado. Por outro lado até fiquei feliz. Sabe por que eu fiquei feliz? Porque talvez agora a direita acorde. Porque agora é o judiciário que tá falando isso. Então agora talvez os nossos deputados, parte dele, talvez agora eles acordem por que tá acontecendo. Que agora é o judiciário que tá falando. E a turma presta atenção. Não é possível isso. O que mais tem que acontecer, sabe? Todos os alertas possíveis e inimagináveis estão assim, olha a agenda dessa galera. Olha o que eles estão defendendo. Olha o que eles estão falando que é importante para acontecer no Brasil. Olha quais são as pautas importantes. Atenção, 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 atenção. E a coisa segue avançando. Foi esse ano ou foi ano passado? Estou em dúvida. Acho que foi esse ano, em janeiro. A gente fez um dossiê sobre essa questão do preconceito ambiental. A etimologia, né? De onde que nasce este termo? A gente parou no Paulo Freire. A gente descobriu que no final do dia, esse termo foi criado por um pastor ligado à igreja esquerda, progressista, não católica, mas evangélica, que tem conexões com o CMI, né? Comissão Mundial das Igrejas. Conselho Mundial das Igrejas. Conselho Mundial das Igrejas. Tá aqui o nome fugiu da cabeça. Conselho Mundial das Igrejas, que foi para onde Paulo Freire foi trabalhar quando foi exilado no Brasil, em 69, etc, tudo mais. E a gente comentou mais um amontoado de coisa. Veja só como são as coisas. E a pauta ganhou notoriedade em janeiro, porque quem trouxe ela para o público foi a Aniele Franco,
Muita gente fez piada, fizeram piada, Arielle Franco, preconceito ambiental. A Marina compartilhou ela, jogou o assunto pra cima. Olha onde o assunto tá agora. Esse fundo aí, nessa cadeira, me parece que é o Monte Olimpo. Parece que está sendo dito lá dentro do Monte Olimpo. Não sei, mas parece. Tá dando Corte Internacional de Direitos Humanos, né? Talvez não seja lá. Eu sei é que é o presidente da OAB falando isso. Mais um alerta. Sinal vermelho. Direita brasileira. Prestem atenção no que está acontecendo. Empresa de crédito de carbono com Moreira Salles e Gávea como sócios atrai Microsoft. Estou vendo ali a foto do Armínio Fraga, né? Aí você fala, mas por quê? Porque o Armínio Fraga é o dono da Gávea. Olhem as pessoas que estão se juntando. O amigo Bill, lá dos Estados Unidos, que vocês conhecem. Um cara aí muito complicado. Com o Armíniozão da massa e a família Moreira Salles. Até fui procurar essa nota na íntegra, saiu aqui na Bloomberg. Empresa de crédito de carbono com Moreira Salles e Gávea como sócios atrai Microsoft. Essa empresa é a Regreen. Ainda tá o Guilherme Leal, que é da Natura, do Aripiaú, que tem milhares de conexões com o governo Lula. E a Nossa Senhora, o Arthur até diz, ó, união contra o Brasil. Mas somos os conspiracionistas, né? Nós que somos os loucos. Não tem nada de errado acontecendo. A turma segue avançando. As mesmas pessoas, as mesmas peças, as mesmas famílias. Antes de voltar a falar do sul do Brasil, a gente comentou anteontem. O Haddad, junto a Marina e o Lula, queriam propor lá no G20 um imposto global, que este imposto global será usado apenas para as questões da Agenda Verde, para salvar o planeta. Os Estados Unidos rejeitaram. Fomos salvos pelo imperialismo Yankee. Os Estados Unidos opõem-se a uma proposta de imposto global sobre riqueza dos bilionários e, além disso, que Washington não apoiariam as negociações sobre o assunto. Ela deve se reunir nessa semana com os ministros da Finança do G7 que deverão discutir o imposto global sobre a riqueza. Mas do jeito que ele está aí falando, não. Sai daí, maluquice. Isso aí vai dar errado. Não é assim que a banda toca. Aí, voltando pro Brasil de novo. Prioridades, né? Prioridades. A vida é feita de prioridades. Lula tem a dele. O sonho de Lula com a maior COP de todos os tempos. O sul do Brasil, que podia estar sendo reconstruído. A cidade de Belém tem mais de ano que sofre uma crise grave de coleta de lixo. Mas a preocupação do Lula é fazer a maior COP da história. Ele e o Eder Barbalho trabalham para reunir 140 chefes de Estado no Pará durante a COP30. Se a marca for concretizada, será a maior COP de todos os tempos. Lula acredita que a gestão ambiental pode ser a sua tão buscada e até hoje não conseguida marca pessoal do mundo. Foco. Um homem que é conhecido pelo rei da Agenda Verde. Aí, enquanto está procurando uma marca, talvez ele consiga uma, se a Globo não esconder. Queimadas aumentam em meio à paralisação no IBAMA e corte de orçamento. Vejam só, rapaz. Queimadas, Lula. Lula, você não ia salvar a natureza. Só que o problema não é isso. O problema é que essa greve tá tudo errado. Tá tudo errado. Primeiro, que escancara a hipocrisia do governo. Segundo, a turma do IBAMA, se diz tão preocupada com a natureza, etc., vocês estão chantageando o país com a natureza? Vocês vão deixar a natureza ser consumida em fogos, em chamas? Porque vocês querem melhores condições de trabalho, uma recomposição salarial? E para piorar, os processos de licenciamento ambiental também foram impactados. O número de autorizações emitidas pelo IBAMA caiu 91% este ano. O setor mais afetado é o de petróleo e gás. Gente, você acha que tem alguma licença de petróleo e gás que facilite a vida de apenas uma pessoa? O cara vai montar uma empresa de petróleo e gás, só tem um funcionário. Quantas pessoas será que são impactadas diretamente quando uma licença dessa sai do papel? Quantas pessoas são empregadas? O quanto a economia se move? Não. Essa é a esquerda brasileira.
Os esquerdola do Ibama, a esquerda que está no governo, e ninguém quer resolver nada. O problema era Bolsonaro, que estava desmontando. Bolsonaro desmontou, né, a questão do Ibama. Errado são alguns deputados, senadores de direita, que discutem a questão de uma discussão mais profunda sobre a regulamentação ambiental brasileira. Isso daí não pode, né? Errado é essa gente. Certo aí é a turma do Lula. Aí vem o Estadão, numa leitura que para mim tá bem turva da situação, não consegue enxergar, por mais que o governo ande se movendo, fazendo realmente diversas coisas, propondo muita coisa, para falar que Marina seria uma espécie de vaso lá do País Vermelho do Lula, né? Que é um negócio que serve para você de decorativo. Não tem nenhuma serventia, é só para decorar. Aí diz que, movidos entre o espanto, a tristeza, a solidariedade diante da tragédia que atinge o Rio Grande do Sul, muitas lideranças políticas parecem enfim ter acordado para a estreita relação entre catástrofes naturais e as mudanças do clima. É o que a ministra do Meio Ambiente acertadamente chamou de pedagogia do luto. Uma pedagogia dolorosa, ancorada num cenário de óbito e prejuízos incalculáveis, a nos ensinar sobre o novo normal. Olha que palavra bacana! O novo normal climático, no qual a escalada do aquecimento passa a tornar mais frequentes desastres como o que abalou o sul do país. Não é um negócio cíclico que aconteceu em 41, acho que aconteceu em 1800 e pouco. Chama a atenção, no entanto, que a própria Marina se veja às voltas de uma contradição intrínseca ao governo do Lula. Popstar do ambientalismo e uma das lideranças que poderiam encabeçar os debates e as soluções, a Marina é também aquela que tem suas atribuições esvaziadas dentro do governo. Antes fosse um sinal de timidez e comedimento de Marina, não é? Parte de uma deficiência crônica de Lula. É preciso pelo menos fingir que se interessa por uma questão que se tornou decisiva em todo mundo, e a ministra do Meio Ambiente, com seu capital simbólico na área, é um ativo poderoso a ser usado em circunstâncias e fóruns especiais. E eu fico perguntando, cara, a reforma tributária passou com diversas regras verdes, apresentadas pela turma do Lula. Tem o PAC verde, tem diversos pacotes de transição energética. O Nova Indústria Brasil, acho que o nome é esse, né? Novo Brasil Indústria, acho que é NIB, né? Nova Indústria Brasil. Vários critérios, taxonomia verde e tudo mais. Haddad, com plano de transição ecológica, citando até a Revolução 4.0, que é a revolução que o Klaus Schwab que ensina. Aí, emissão de green bonds, né? Títulos verdes, vinculados aí a critérios ESG. A nomeação de diversas pessoas na máquina, questão da COP. O que mais aí que o Lula aprontou nessa área? Crédito de carbono, apoiado pelo governo, enfim. Não faltam coisas concretas que o Lula está colocando, mas para o Estadão não é bom o suficiente. Eu acho que o Estadão está vendo totalmente turva do que o governo está fazendo. Conforme informou a coluna do Estadão, em meias discussões para socorrer o Rio Grande do Sul, a Comissão de Meio Ambiente da Câmara resgatou um projeto que autoriza o uso de recursos do Fundo Nacional sobre Mudança do Clima para enfrentamento a desastres naturais e reduz o peso da parte de Marina, que seria obrigada a dividir a coordenação do manejo de recursos com o Ministério do Desenvolvimento Regional. A proposta tem a autoria de um governista, o deputado federal José Nelto, do PP de Goiás. O fundo foi recriado em 2023 com previsão de utilização exclusiva para financiar projetos, estudos e empreendimentos de mitigação e adaptação das cidades às mudanças climáticas. E eu não acho que esse cara é um governista. Para mim é um cara do Centrão que viu um orçamento que dá para ser utilizado além da Amazônia, nem diversos estados, e a turma do Centrão não perde tempo, foi lá e tentou abocanhar. Até os casos do Rio Grande do Sul, Lula não havia dado demonstrações efetivas de que estava convencido do imperativo da transição energética e da proteção ambiental. Tá de brincadeira. Entre novembro de 2022 e dezembro de 2023, ele afirmou, no mínimo 9 vezes, que é preciso criar uma nova governança global que possa impor regras a nível global sem que precise passar pelo Congresso Nacional dos países. O cara rifou a soberania nacional pelo menos 9 vezes. A gente fez um dossiê na época, escrevi uma thread, tá tudo registrado no Atlas. Aí eu te pergunto, como este cara não tá ficcionado na transição energética?
O governo Lula que impede a Petrobras de explorar a margem equatorial, com os projetos de lá dos catavento. O demiurgo petista não hesita em se autoproclamar o herói da floresta, quando está diante de plateias internacionais, onde pode se apresentar como o verdadeiro salvador do planeta, mas há enorme abismo que separa essa retumbante retórica de Lula e a prática de um governo hesitante sobre mudanças climáticas, consequência inevitável da falta de entusiasmo de Lula com as questões ambientais. O Estadão tá louco. Agora a Marinha informa que deverá entregar ao presidente um plano de prevenção de acidentes. Quer debater a criação de um estatuto jurídico para reconhecer que existe uma emergência climática permanente. Gente, quando está em estado de emergência, como foi o Fique em Casa, o governo pode gastar mais, o governo pode tomar medidas, diferenciadas, umas coisas meio perigosas, e é isso que a turma quer fazer e que o Estadão bate palma. Depois de alguns dias, mas antes tarde do que nunca, e até agora foi o único que eu vi aparecer, deu um espaço na imprensa. Além do vídeo ter sido postado na rede social do Metrópolis, o Paulo Capelli postou uma notícia sobre isso. O senador Magno Malta comenta sobre o Pacheco chamar a Anitta no Senado. Ele fala, você tá doido. Ele falou assim, rapaz, foi chamar? Chame no seu nome, na sua casa. O Senado não. Tem que ser um negócio assim que tem uma discussão, né? Quem que autorizou o Pacheco? O Pacheco que é dono do Senado? É um absurdo sem tamanho. Sem tamanho, uma sandice, né? Como diz ali o Magno Malta. Tem que comentar. Olha tudo que tá acontecendo. Olha como o pessoal tá usando dessa tragédia para avançar com todo tipo de narrativa em prol da agenda verde. Quando não é isso, a Mirella então soltou essa nota aqui. Você vai ler o texto dela, não tem nada demais. Ela tá comentando, olha, o que aconteceu no Brasil, lá no Rio Grande do Sul, vai impactar o agro, vai impactar o PIB, logística, papapá. Ela tá fazendo nota explicando algumas coisas que tá acontecendo. Até aí tudo bem, ok. Mas, por que eu quis trazer esta nota e só coloquei a manchete? Eu acho que vão utilizar do que tá acontecendo agora, a turma da Globo e os passapanistas. Reinaldo Azevedo, Jamil Chad, Mônica Bergamo e a turma da esquerda como um todo. Eles vão utilizar o que está acontecendo agora e essas notas vêm para corroborar, criar o alicerce, para dar o argumento que, olha só, o Brasil quebrou, não foi por causa do Lula, não foi por causa do Haddad, não foi por causa da reforma tributária, não foi por causa do arcabouço fiscal, não é porque o governo gasta mal, não é porque o imposto está botando imposto em todo mundo. Não, o Brasil não quebrou por causa disso. Nós temos que ter paciência com Lula porque o Brasil quebrou por causa do Sul. Vamos ver se não vão passar o ano todo justificando o fracasso econômico do Lula com o que está acontecendo no sul do Brasil. Vamos ver. E aí, falando nisso, Haddad que estava sumido, piorou geral. Focus detona projeções para Selic, inflação, dólar e PIB. Tudo. Os cerca de 150 analistas do mercado financeiro, consultados semanalmente em pesquisas realizadas pelo Banco Central, pioraram as projeções para os principais indicadores econômicos do país. Eles elevaram a estimativa da inflação, do dólar, da taxa básica de juros, a Selic. Além disso, reduziram a revisão para o PIB. Parabéns. Então tá em maio do segundo ano do governo Lula. Pessimismo cresce entre empresas de médio porte no país. Mostra a pesquisa. A elite tá de boa. A elite sabe que painho não deixa ninguém na mão. Mas o pequeno, né? O pequeno tá sofrendo. A confiança dos empresários de médio porte no Brasil encerrou a primeira metade de 2024 em queda. O indicador ficou abaixo da marca de referência de 50 pontos, medida pelo Índice de Confiança de Médias Empresas. No segundo semestre do ano passado, o índice estava em 45 pontos. O 0 a 0 é 50. Ano passado estava em 45, caiu para 43,7. Vai passando o tempo, a situação só deteriora. Mas, quando você liga o jornal, quando você vai na internet, mirando então, não, o governo está com plano de comunicação, o governo está com bons resultados para apresentar na economia, inflação, PIB, desemprego, que não está sabendo passar, a população não está sabendo, não tá conseguindo chegar no final da linha.
Não é isso que eles dizem? Ciclo de corte na Selic chegou ao fim. Dizem economistas em reunião com o Banco Central. Então, bater o martelo, o Brasil vai seguir tendo a maior taxa de juros do mundo. Para a alegria dos rentistas. Para a alegria dos rentistas. E aí eu fico me perguntando, mas como é que o pessoal tá batendo o martelo? Se o grande problema era o Campos Neto, segundo Lula, que não é. Se o governo realmente quisesse baixar a Selic, podia começar mudando a meta de inflação, e o governo faz isso na hora que quiser, porque é através do CMN, Conselho Monetário Nacional, que é composto de 3 pessoas, Roberto Campos Neto, Fernando Haddad e Simone Tebet. Ou seja, o governo tem 66% dos votos. Podia mudar, não faz. Podia pedir a menção do Campos Neto, também não faz. Porque por é interessante colocar a culpa em alguém. E olha que eu não gosto do Campos Neto. Só o que a gente tá vendo? Ele vai ser esse ano. Quem que vai entrar? O Pelé do Banco Central. Gabriel Galípolo. Gabriel Galípolo, tá tudo indica que ele vai ser o próximo presidente do Banco Central. Tava até com André Esteves, né? Lado a lado, aquela foto linda, maravilhosa dos dois, aquela conversinha de pé de ouvido. Tomara que tenha escovado os dentes. Mas enfim. E aí? O governo vai colocar o Galípolo? Vai ter maioria no Banco Central e não vai abaixar os juros? E aí, Lula? Como é que vai fazer pra convencer a galera que você não tá do lado dos banqueiros? Porque quem paga essa conta é a população. E quem tenta empreender. Quem tá tentando empreender é quem tá tomando na cabeça. É o pequeno empresário, é o povo. Vai comprar um carro, uma casa. Lula tem déficit quase igual do Fica em Casa, mesmo sem o Fica em Casa. O governo Lula tem um déficit nominal quase igual ao registrado na situação mais crítica da pandemia. O impacto econômico provocado pelas enchentes no Rio Grande do Sul deve piorar. Tá ruim, olha só, já tá pior do que o Fica em Casa. E vai piorar. Vai piorar. Resultado nominal? Considera o saldo das receitas e despesas da União e inclui pagamento dos juros da dívida pública. O Brasil gastou 745,7 bilhões com os juros da dívida no acumulado de 12 meses até março. A despesa com pagamento de juros da dívida explica, em parte, o motivo do rombo nominal elevado no país. A taxa básica da Selic está acima de 2 dígitos desde fevereiro de 2022, o que contribuiu para encarecer o estoque da dívida e aumentar o déficit nominal do governo. Se abaixasse a Selic, dá para resolver. Ela pode dizer, não, mas vai aumentar a inflação. Será que vai aumentar a inflação? Será que no momento que as coisas estão no Brasil vai, despertar um consumo desenfreado? Isso é o que os liberais dizem, né? Mas tá ali, ó. Teve o Fica em Casa, que se gastou muito, né? O governo, muita coisa. O pessoal, foi obrigado a ficar em casa, mas depois o governo, recalculou a rota, começou a conter as despesas. E aí, pai, desde que Lula chegou, rapaz, o Lula é o mago. Nem Marcinho Pokémon tá conseguindo ajudar, né? Quero ver como é que Márcio Pokémon vai resolver isso daí. Esse daqui é o mesmo gráfico, né? De uma forma diferente. O valor negativo meio que tá pra cima. Enfim, tá ali, ó. O isentão disse: não irei votar no Bolsonaro porque ele fala palavrão. Já um outro afirmou: nem Lula, nem Bolsonaro. Pois bem, agora todos estamos pagando por Bolsonaro não ter sido reeleito. Parabéns a todos envolvidos nesse desastre político, econômico e social sem precedentes. Resultado nominal, setor público consolidado, acumulado em 12 meses, de janeiro de 2018 a março de 2022. Esse gráfico é até melhor para entender, né? Tem ali o Fica em Casa, aí sai do Fica em Casa, né? Assim que sai, você viu? Melhora. Aí era Lula. A turma já tinha dito, né? A turma falou agora, no Boletim Focus, revendo o PIB. Mas, desde o dia 17, PIB negativo no segundo trimestre entra no radar, diz economista. Mas querem te convencer a todo custo que o Lula tá mandando bem, é um problema de comunicação.
Brasil tem forte saída de dólares pela via financeira e registra o segundo pior fluxo da história até abril. Aí, o Haddad e o Lula, nos últimos dias, cada um na sua forma, tentando justificar o injustificável, Haddad colocou a culpa em Bolsonaro. Herdamos uma situação difícil. Não precisa nem continuar, né? Ah, porque aí, Bolsonaro... Blá, blá, blá. Tá bom. Já Lula diz que economista sabe de tudo quando é oposição. Quando chega no governo, não sabe de nada. O economista, gente, sabe de tudo. Sabe tudo quando é oposição. Porque quando chega no governo, não sabe de nada. Segundo Lula, quando você é oposição, qualquer coisa te pergunta, você fala, eu acho isso, eu penso isso, eu entendo aquilo. Quando você ganha as eleições, você não acha, você não pensa, você não entende. Você faz ou não faz. E o Lula não faz nada, né? Porque tá um caos. Supermercados dizem que regras tributárias custarão 70 bilhões e pedem mudanças na reforma, né, ao Alckmin. Mas também te garantiram que esta reforma seria boa, seria pro bem do Brasil. Agora você vai saber quanto imposto você vai pagar. Vai pagar um monte. O cálculo da associação é o seguinte: hoje, a alíquota efetiva sobre os supermercados é de 12%. E passaria para 19,2% com as novas regras. A Abras promete apresentar amanhã uma proposta de regulamentação que levaria a alíquota a 13,2%. A Abras indica que 18,7% de seus produtos teriam isenção na proposta do governo, enquanto 66,5% pagariam a alíquota cheia. Na proposta a ser apresentada pelo setor, 34,7% estarão isentos, enquanto 39% pagarão o imposto, né, o IVA completo. Lembrando também que... Meu nome, senhor? A carne, atualmente, está na cesta básica. Não tem imposto. A carne da reforma tributária vai ter imposto. A carne da reforma tributária do Lula tem imposto, né? Mas deixa lá também. O pessoal sabe o que é bom. Isso aqui eu não vou dar play. É só um comentário, vocês podem acreditar ou não. Mas eu acho que é um certo indicador do que está acontecendo no Brasil. Show! O brasileiro acaba indo para esse negócio, acaba gastando dinheiro com isso. Show do Léo Santana. O Léo Dias está lá, está conversando. A bilheteria não estava cheia, não tinha muita gente. E aí, uma frase aí que o Léo Santana fala é o seguinte: o povo está sem dinheiro e priorizando outras coisas. E o Rafael Gloves comenta, né? Será que Léo Santana é mais um negacionista que não viu que o Brasil vai crescer 3% em 2024 porque a economia está voando? Entretenimento, show, né? Setor de serviço também, tipo bares, restaurantes, são normalmente as primeiras coisas que o pessoal sai cortando, né? Aula de roupa também. Roupa não é roupa ao trabalho, né? Que o cara precisa. Mas o pessoal vai cortando. Mas vai tentar explicar. Você é um negacionista. Falando do Dilma, falando do Haddad, situação econômica. E aí, óbvio, né? Que conforme o Brasil vai caminhando pro buraco, caminhando pro buraco, caminhando pro buraco, caminhando pro buraco, não tem como o Lula se reeleger. Tá cada vez mais difícil, mais impossível. É capaz do Lula, que é tão egoísta, é capaz dele mandar o Haddad só pro Haddad perder no lugar dele. Ele falou, rapaz, foi porque eu não participei, que eu tô cansado. Ele não quer perder. Ele não quer perder. Ele sabe que tá complicado. E aí, sentindo, né? Sentindo aquele gostinho, eu ia falar, né? Aquela substância vermelha que tem no corpo humano, na água, né? Tipo tubarão. Surge mais uma vez ele. E acho que dá pra falar que eu não sou injusto no que eu falo. Talvez eu até seja bem preciso. Comentei pra vocês anteontem as minhas impressões do que eu acho que estão planejando aí pro Brasil. Comentei acho que ontem um pouquinho mais também. E aí agora, matéria fresquinha, final da noite de ontem, 11 da noite, Ciro Nogueira defende que Tarcísio fique no Republicanos por gesto ao centro em 2026. Antes de ler a matéria, o que foi que eu falei anteontem? Falei, gente, o que eu tô enxergando é o seguinte: vão pegar todos esses candidatos da direita e fazer uma espécie de balão de ensaio. Ver qual cola.
Vamos ver qual desses vai colar. Qual desses a gente consegue acoplar na campanha? A gente acoplar pra gente trazer esse cara pro nosso lado. Quem a gente consegue trazer pro nosso lado e a gente consegue ter algum tipo de tutela? Vamos testar Zema, Caiado, Tarcísio, Ratinho Júnior, qualquer um que aparecer. Qualquer um que aparecer. Eles não vão em busca da cabeça, eles não vão em busca do cabeça de chapa. Eles vão em busca de tutelar o governo. Seja já de agora, começando a colocar, né, sei lá, alguns pontos, assim, alguns sabotadores em alguns locais específicos. O judiciário no Brasil hoje tem muito poder também, né? Não precisa nem de ninguém para fazer isso. Mas enfim, faz uma coisinha aqui, uma coisinha colar, para você deixar um corredor. Se tiver que ir para um lugar, é por aqui. Aí, matéria bem curtinha, mas muito profunda. Na opinião de Ciro Nogueira, isso seria uma forma de ajudá-lo a ampliar seu apelo junto ao centro. Olha só. O Tarcísio, convenhamos, ele não é o direita Ave Maria, né? Super conservador. O Tarcísio já não é. O Tarcísio já é bem liberal. Bem liberal. Muito mais do que eu gostaria. E pro Ciro Nogueira ainda não é o suficiente. Ciro Nogueira quer ver Tarcísio ainda mais distante da direita. Pô, pera aí, pô. O Tarcísio aí, desde o ano passado, ele apanhou algumas vezes nas redes sociais e até deputados da base, tipo o Gil Diniz, que tá com o Bolsonaro desde antes das eleições de Bolsonaro. Porque a galera falando, pô, tem que fazer mais acenos à direita. Pro Ciro Nogueira, não. O Ciro Nogueira tem que fazer menos acenos pra direita. Eu acho que Tarcísio deveria ficar no Republicanos, porque o PL já vai estar com ele em 2026 de qualquer jeito. Não vai para outro candidato. Olha, isso aqui, gente, é basicamente fazer de refém, né? E aí, PL? Ou vocês apoiam o Tarcísio, o nosso candidato, ou vocês vão apoiar o PT? E aí? Ciro Nogueira tá demais, né? Como assim? Como assim? Como assim? O simples fato do Tarcísio estar no Republicanos, poxa, quando você tem um candidato a presidente que tá em um partido, isso favorece a eleição de deputados estaduais. Gente, quantas toneladas de voto de legenda teve o PL? Foi recorde. O cara apertou lá 22, confirma e votou no partido. O cara não tinha nem candidato. O cara votou por causa de Bolsonaro. Os caras querem esse voto. O cara falou, meu irmão, eu só tenho um candidato, que é Bolsonaro. Tô nem pra deputado. Bota aí 22 em tudo e vida que segue e vai computando aí pro partido. Assim, é muito importante o candidato estar no partido. O cara vive dentro do partido. Você entra no partido, o cara tá lá. Obrigatoriamente o cara tem que manter um contato diário com determinadas pessoas. O Ciro Nogueira não quer que o Tarcísio mantenha um contato diário com a turma do PL. Quer o Tarcísio candidato mais à esquerda e ainda fora do PL. Tem como ser melhor? Rapaz, assim a turma não faz nenhuma questão de esconder. Tarcísio tem que ampliar o perfil dele. Tem que ser mais indo para o centro. De Ciro, que defende que o governador de São Paulo seja candidato a presidente daqui a 2 anos. Tá escancarado o que tá acontecendo. E Ciro Nogueira, ele está trabalhando para ser o vice de Tarcísio, pelo menos, se minha memória não está fraca, março de 2023, que eu tomei conhecimento. Porque ele, bocão, ligou pro ex-ministro de Bolsonaro e eu conversei com o ex-ministro de Bolsonaro. Qual? Não sei, algum dos ex. Você pode acreditar em mim ou não. Desde março de 2023. Olha aí. Deus tá vendo. Eu vou até falar pro Tarcísio. Eu não conheço o Tarcísio, mas se eu conhecesse ele, eu ia falar o Tarcísio. Vou fazer campanha contra você. Não porque eu tenho algo contra você. Mas a turma que tá, assim, estão te adulando demais, viu? Tô começando a ficar desconfiado. Dá um chega pra lá nessa galera aí. Dá um chega pra lá que tá de maldade. Essa turma tá de maldade. Aí, o Brasil e suas prioridades. Estamos em maio de 2024. A eleição para a presidência da Câmara será em fevereiro de 2025. Ou seja, você tem pelo menos aí 7 meses e meio
Mas União Brasil vai contratar a equipe para a campanha de Elmar Nascimento à presidência. Vai contratar um marqueteiro, um jornalista para ficar lado a lado, para soltar nota, tentar guiar a opinião pública, isso, aquilo, outro. E não é só nota a favor do Elmar, não. Fazer aquele tete-a-tete com jornalistas para também queimar os outros candidatos. Queimar partidos para tentar encurralar para ele ser o candidato. Veja o protagonismo que tem hoje o presidente da Câmara dos Deputados no Brasil. O cara às vezes tem mais espaço na imprensa do que um governador, um senador. É o tempo todo, porque tudo passa por ele, né? Quando ele vai resolver pautar determinadas coisas, está o tempo todo dialogando com o presidente da República, com a Corte Suprema. Importante isso daqui. E outra coisa também, que eu acho que vem na linha do que eu estou comentando para vocês. Existe algum grupo no Brasil mais oportunista que o MBL? Eu acho que não. Pois bem, o grupo mais oportunista no Brasil, o MBL, em novo livro, MBL rejeita liberalismo extremado e defende papel do Estado. Quando eu digo para vocês que é uma tendência global, o MBL, gente, de bobo não tem nada. O MBL de bobo não tem nada. Até o MBL já percebeu que a barca do liberalismo naufragou no mundo. Em obra, que é uma espécie de prévia do programa de partido que está criando, o MBL anunciou a mudança de prioridades e tempera o liberalismo que sempre defendeu com a defesa de um papel indutor do Estado. Aí diz, movimento, defende agora a rejeição de certo tipo de liberalismo quase primitivo, cujas simplificações nós mesmos havíamos incorrido no passado. O Arthur Moledo Duval, Mamãe Falei, é conhecido pelaquela frase: vamos privatizar tudo. Falava o tempo todo, agora mais não. A nova orientação consta da primeira parte do recém-lançado Livro Amarelo, que pretende fazer um diagnóstico da situação do país em áreas como economia, segurança, saúde, educação, meio ambiente, defesa e cultura. 7 áreas. Até o final do ano que vem, quando se espera que fique pronto o novo partido Missão, devem ser novos capítulos da obra. Independente de qualquer coisa. Olha o caminho que a turma está seguindo. O caminho que eles estão seguindo é o caminho que eu acho que qualquer grupo político isso deveria seguir. Que eu venho batendo na tecla. A direita precisa discutir um projeto de país, ter ideias, pautas, direcionamentos. O MBL está discutindo isso para quê? O MBL é uma turma que realmente faz um certo trabalho na rede social de forma hierárquica. Eles seguem uma agenda. Então, um fala, todos vão seguindo. A partir do momento que o MBL escreve esse livro, ele obriga todos os seus militantes a estudarem, então é um discurso que ressoa, né? Uma caixa ressonante, que todo mundo vai repetindo a mesma coisa e gera uma coesão. Eles não são bobos. Estão procurando discutir os temas, porque para apresentar algum tipo de solução. Tá óbvio, o Brasil quebrou. Grande parte das pessoas estão em busca de quê? De esperanças. De bobo, essa turma não tem nada. Aí eu pergunto pra vocês, e aí? O PL lançou o decálogo do PL. 10 itens, né? Tá, mas e aí? É só isso? 10 frases? 10 direcionamentos? Pra onde vai? Pra onde vai? O PL montou, né, um negócio lá de formação de candidatos. Com isso, tem pessoas que fazem material pra formação. Tem alguns materiais que são bacanas. Aí vem a pergunta, será que os políticos estão assistindo essas aulas? Quem está querendo ser candidato também vem consumindo conteúdo? Aí, olha a esperteza e a maldade. Devem ter aprendido com o Ciro Nogueira. Com o advento da tragédia chamada governo Bolsonaro, esse liberalismo toma uma forma particularmente submissa e execrável que sintetizamos em uma expressão, o guedismo. O MBL agora quer pegar a direita brasileira, jogar no colo do liberalismo e se descolar. Falar, não, nós não estamos aí. Isso daí é o guedismo. O guedismo seria baseado na ideia cômoda de que, se você privatizar tudo e reduzir o Estado, todos os nossos problemas vão misteriosamente se dissipar. Bom, eu vou falar em nome do Guedes, nem de Bolsonaro. Não, eu vou falar em nome do Bolsonaro, que já falou diversas vezes que a grande questão não é só assim, vamos vender, não vamos vender. Quando você vai privatizar alguma coisa, você tem que olhar o que você está vendendo, qual setor, se vai impactar ou não a soberania nacional, para quem você está vendendo. Bolsonaro nunca colocou como uma questão simples.
Eu nunca vi Bolsonaro colocar como uma situação simples, mas o MBL não tem de bobo nada, né? Eles estão tentando fazer isso daqui exatamente para queimar o governo Bolsonaro. Para o MBL, a ascensão da direita se revelou trágica e o retorno da esquerda parece nos condenar à estagnação permanente. O movimento agora enxerga um papel mais atuante do setor público no impulsionamento da economia. Diz ter novas ideias sobre a industrialização coordenada pelo Estado. O efeito do oligopólio bancário. Financiamento da cultura, investimento em tecnologia ciência e tecnologia e a importância da burocracia. Um foco especial deve ser na reindustrialização, que o mundo todo está discutindo. O novo consenso de Washington. O ocaso da indústria brasileira significou não apenas uma grande perda em valores na composição do nosso PIB, é também a face da nossa perda de soberania e da nossa capacidade de sentar nas mesas com os grandes. Aí eu pergunto, a direita vai deixar o MBL aí nadar sozinho nessa área? Porque tá bem claro, né? Bem claro essa discussão ao longo do mundo vem ganhando holofotes em todos os países. Mas eu sou doido, né? Mas vamos lá. Dá pra comentar? O presidente da Geórgia veta a lei de influência estrangeira similar da Rússia. Contradiz nossa Constituição. A Globo replicando a AFP. Notícia vem embaladinha, né? Mainstream internacional, o consórcio internacional. A presidente da Geórgia, Salome, no seu sobrenome, muito difícil o sobrenome dela, anunciou, chamar de Salame. Pronto, Dona Salame anunciou neste sábado que vetou o polêmico projeto de lei sobre influência estrangeira, né, que foi aprovado no parlamento. Para os críticos, é uma versão de uma legislação usada pela Rússia para silenciar vozes dissidentes. Vê como eles estão batendo nessa tecla, né? Ai, legislação da Rússia, legislação da Rússia. Ai, não pode ir pra cima das ONGs, senão é legislação russa. Tá bom. Hoje eu veto a lei que é essencialmente russa e que contradiz nossa Constituição e todas as normas europeias. Portanto, representa um obstáculo ao nosso caminho europeu, diz a dona Salame. Uma política pró-europeia e que está cada vez mais em desacordo com o partido no governo. O texto que foi aprovado com 84 votos favoráveis exige que as ONGs e os veículos de imprensa, aí o consórcio ficou maluco, que recebem mais de 20% de seu financiamento do exterior, se registrem como órgãos que servem aos interesses de uma potência estrangeira. Também os obriga a apresentar demonstrações financeiras anuais sobre suas atividades e concede ao Ministério da Justiça amplos poderes para monitorar a aplicação da lei, o que eu acho que é justíssimo. É mais ou menos o que o Felipe Barros está propondo. Não pode mais dar vida mansa para essas ONGs, não. Não pode. Funcionários do governo e o partido governista Sonho Georgiano insistem que a lei destine-se a promover maior transparência, além de reforçar a soberania do país, ao exigir que as ONGs, que têm ocupado um papel central na vida política altamente polarizada na Geórgia, deixem mais transparentes suas atividades para o público. Mas jornalistas e ativistas, né, segundo a Associated Press, contestam esse argumento. Vocês vão acreditar em quem, gente? No governo que está tentando colocar um limite para as ONGs que recebem dinheiro internacional ou para os jornalistas e os ongueiros? Os ativistas é ongueiro, né? Para eles, a lei tem como objetivo estigmatizá-los e restringir o debate antes das eleições parlamentares marcadas para outubro. O Partido Sonho Georgiano tem legisladores suficientes no parlamento para derrubar o veto. E deve derrubar. Os opositores do texto estão preocupados com o fato da ex-república soviética estar se afastando do rumo, olha, pró-ocidente, para se alinhar com Moscou. Eu comentei ontem, eu falei, gente, verem na imprensa surgir assim, os valores ocidentais, fuja, papo mole, valor ocidental, papo mole. Isso daqui, tradução. Progressismo, agenda woke. Meteu pro ocidente, agenda woke. Você ainda coloca assim, não, os valores europeus. Tá, ok, dá pra ir. Mas mandou um pró-ocidente, como se o ocidente todinho pensasse da mesma forma. Estranho. E aí cria um espantalho.
joga no colo e desenha um cenário. Ou você está do lado do Ocidente, ou você está com a Rússia. Vamos fazer a mesma coisa no Brasil. Pode notar. Vamos fazer a mesma coisa e ainda vão chamar direita duguinista. De acordo com pesquisas de opinião, mais de 80% da população quer aderir à União Europeia e à OTAN, além de ser firmemente anti-Kremlin. Cara, gente, na boa, a lei não tá falando nada de Kremlin, de Rússia, é só colocar um limite e falar, vocês continuam funcionando, vocês agora só vão se registrar como um grupo que serve a interesses internacionais. Qual o problema? Tbilisi, que tem aspirações de ingressar no bloco europeu, foi advertida por Bruxelas que o texto era incompatível com seus interesses. Bruxelas, né? União Europeia. A von der Leyen falou que não pode. Neste sábado, o chefe do Conselho Europeu, Charles Michel, afirmou em publicação no X que o veto da presidente oferecia um momento para reflexão, pedindo aos legisladores que façam bom uso dessa janela de oportunidade. Deixa eu fazer um negócio aqui. Para manter a Geórgia em caminho rumo à União Europeia. O texto também foi criticado pelos Estados Unidos, com o secretário de Estado assistente para assuntos europeus e euroasiáticos, o americano James O'Brien, afirmando que a nova lei destruiria a parceria entre os países. A turma do Biden não quer que a turma, né? A turma do Biden não quer que a turma dê um chega-pá lá nas ONGs, né? Engraçado isso. Muito engraçado. Aí, pegando o gancho nas ONGs, ficou fora de ordem, foi mal. Foi mal, era pra começar daqui. Eu mudei da ordem. Eu queria muito comentar sobre essa questão de eleição, 22, é só o Ciro Nogueira. Aí eu acabei trocando os temas. E aí eu terminava com essa nota, e aí eu começaria aquele tema por a notícia das ONGs, para terminar falando da MBL. Aí eu inverti, aí deveria vir essa nota do fim pro começo. Brasil pós-Bolsonaro tem maior avanço mundial em ranking de liberdade de expressão, diz ONG. Sabe qual é a ONG? Artigo 19. Sabe qual é essa ONG, artigo 19? É a ONG que também é financiada pelo Soros. Quem poderia imaginar? Além disso, esta ONG, artigo 19, em março de 2022, aquele primeiro encontro que estavam os petistas, representados pelo o cantalista da Fundação Perseu Abramo, junto com outras ONGs, que quem promoveu esse evento foi o Washington Brasil Office, em contato com os assessores dos parlamentares americanos para começar a construção que viria nos levar à defesa do Estado Democrático de Direito contra Bolsonaro. Né? Essa é artigo 19. Mas enfim, em 17 dos 25 indicadores avaliados, o Brasil registrou melhora em 2023. O avanço do país deu em temas como participação de organizações da sociedade civil. Liberdade de expressão para a turma dos Soros é quando eles podem falar. Quando eles conseguem interferir no governo. Aí é liberdade de expressão. Liberdade de publicação de conteúdo político. Monitoramento governamental na internet. É mesmo. O governo monitora. É bacana, né? Se Bolsonaro estivesse monitorando, estava preso. Espionagem. Transparência das leis e sua aplicação. É muito transparente o que está acontecendo no Brasil, né, gente? Muito transparente. E violência política, liberdade religiosa e acadêmica. Com certeza. Muita liberdade. Nossa senhora, você ali pode fazer o que quiser. Confia. Confia na ONG, que recebe dinheiro dos Soros. Aí, ontem, o Ministério Público Federal diz que Felipe Neto não cometeu crime. O chama Lira de excrementíssimo. As palavras duras dirigidas ao deputado, conquanto configurem conduta moralmente reprovável, amoldam-se a ato de mero impulso, um desabafo do investigado, não havendo real desejo de injuriar ou lesividade suficiente. Escreveu o procurador Carlos Henrique Martins Lima, acrescentando que é natural que uma autoridade receba críticas. Faça o teste. Você vai falar a mesma coisa. Você vai ser preso. Você vai ser preso. Antes de ser até julgado. A Polícia Federal vem em sua casa. Vai revirar tudo. Mas o Felipe Neto pode. Eu não acho que o Felipe Neto tem que sofrer nada. O que me incomoda
é que se fosse alguém da direita, a pessoa estaria presa, estaria na cadeia, não tinha espaço para meias palavras. E se o Ministério Público apresentasse isso, o Judiciário ia passar por cima, ia pedir o parecer, é capaz de ver o CNJ abrir, né, a corregedoria do CNJ e ir para cima do procurador, do juiz que fez, né, que está ajudando o grupo que está atentando contra o Estado Democrático de Direito. Você sabe muito bem como é que a banda toca. E Lira, diante disso, diz que vai acionar órgão do Ministério Público Federal para questionar o pedido de arquivamento da ação contra o Felipe Neto. Ele afirmou por meio de sua assessoria de imprensa que vai recorrer à Câmara de Coordenação e Revisão do MPF. O órgão tem entre suas atribuições analisar o arquivamento de investigações por parte de membros do Ministério Público. Enfim, o meu grande problema é o seguinte: a lei funciona de um jeito para a direita, funciona de outro jeito para a esquerda. Eu era a favor que para o Brasil inteiro funcionasse como funciona para a esquerda. Mas já que não pode ser assim, então que funcione então para o Brasil inteiro como funciona para a direita. Eu acho que a gente viveria em paz se todo mundo no país fosse tratado como a turma da esquerda é tratada. Mas eles não querem. Eles querem manter essa justiça, né, que funciona de dois jeitos diferentes. Eu ainda queria comentar sobre a questão do PL do streaming, mas vai ficar bem longo, porque tem 2 textos explicando as coisinhas e a movimentação das entidades que estão trabalhando para aprovar, que a Mônica Bergamo deu espaço. Mas a gente comenta amanhã. Por hora, ficarei por aqui. E siga acompanhando os desdobramentos das movimentações do Centro Democrático Ampliado de Direita em prol de 2026. Pode ter certeza, gente. Quem essa turma apoiar, eles não estarão apoiando à toa. Eles não estarão. Ainda que eles não consigam indicar uma vice, eles não estão perdendo tempo, não estão brincando em serviço. O cara que eles escolherem, que for apoiado por eles em 2026, mas pode ter certeza, tem alguma coisa errada. Vou mandar o vídeo do Beto Simonetti falando lá a questão verde no Telegram, link tá na descrição. Tô meio cansado hoje, nossa, não dormi tão mal. Essa hora ficou quase 2 da manhã acordado. 1h30 na verdade. Chega até devagar pra pensar. Mas é isso. Se gosta do meu trabalho, você vai me ajudar, segue meu processo todo. Tem um Atlas brasileiro, quem.com.br. Quem é assinante, dá uma revisada. Falei no vídeo de hoje do Lula, falando sobre tem que passar por cima do Congresso Nacional. Acho que isso foi em agosto. Foi agosto ou setembro que eu escrevi isso. Acho que nem um subtema lá, Governança Global. Dentro do capítulo lá de Relações Internacionais e SG. Tá sobre isso. Dá uma olhada, tá lá todos os vídeos. Você tem um link pra você ver o Lula falando isso com a boca dele. Mais matérias depois na imprensa repercutindo o que o Lula disse. Quem mais comentou aqui? Hoje que eu relembrei o que aconteceu no passado. As coisas do Lula em prol da Agenda Verde. Aí não falta, né? Você pega desde o Atlas de janeiro de 2023, tem uma lista do que o governo vinha fazendo, mas segundo o Estadão, o governo não está se empenhando o suficiente. Enfim. O que você achou interessante? Qualquer coisa também volta, né? Bate um print, bate uma foto, manda para teu amigo, acorde as pessoas no Brasil que ainda estão dormindo e volta amanhã. Amanhã eu espero estar aqui mais descansado. Aquele grande beijo e abraço. Tamo juntos. Valeu, meus amigos. Fui.